Bem-vindos a essa tarde filosófica. Então, nesse sábado, quero, antes de mais nada, não só congratular vocês por dedicarem um pouco de tempo, né, a temas de filosofia, de história, que hoje não estão entre as coisas que se faz normalmente no sábado à tarde. Então, além de congratular, também quero agradecer pela presença, né, por essa oportunidade também de a gente tocar nesse tema, desenvolver um pouco esse tema. E hoje, né, nos tocou falar aí sobre os ideais dos grandes guerreiros medievais. Nós vamos descobrir que esses ideais desses grandes guerreiros medievais são os ideais dos grandes guerreiros de sempre, né, o que nos pode dar boas dicas. Vamos tentar nesses próxima uma hora, aproximadamente, realmente fazer alguma coisa que tenha uma utilidade para os senhores, né? Para que a gente não fique apenas na superficialidade de curiosidades e fantasias acerca de guerreiros, de espada, de capas e símbolos, etc., mas que a gente consiga entender, né, através da luz da história, né, lições, né, que podem, de alguma forma, mudar as nossas vidas hoje. Não é muito ousado? Quem sabe, né? Então eu trouxe ao nosso encontro aqui também essa figurinha que eu adoro, que é a musa Clio, a musa da história, né? Vocês sabem que na antiguidade existia esse negócio aí das musas, aquelas mulheres que moravam no museu, né? Museu não é coisa de velha, é coisa de musa, certo? E elas eram as musas inspiradoras, e tinha musa para música, musa para dança, e tinha uma musa muito especial, que era do estudo da história. E quando você estava, então, estudando a história de uma forma inteligente, de uma forma útil, que não seja apenas um delírio mental para futricar a vida alheia, e sim querendo oferir algum conhecimento para que aquilo faça parte das suas decisões, aí a Clio, essa musa tão linda, né, sempre com o livro na mão, te iluminava. Então a gente entende na Nova Acrópole, a gente vê isso desde o primeiro nível, né? Aqui o curso de filosofia tem vários níveis, né? Então desde o primeiro nível a gente já entende a importância do estudo da história, né? Imaginem os senhores, por exemplo, está ali o meu amigo Pedro, se ele está andando na rua e aí cai uma pedra na cabeça dele, ele desmaia, né? E aí quando ele acorda ele tem aquele negócio de esquecimento, amnésia, né? Aí está passando um sujeito muito mau caráter ali. Aí fala, e aí Pedro, a gente não vai assaltar o banco? Aí o Pedro, assaltar banco? Que a gente ia assaltar banco? Cara, a gente já estava no caminho, vamos lá. E aí, como ele não está lembrando do passado dele, né, alguém o convence facilmente que ele era um assaltante de banco. Aí ele vai, certo? E esse mesmo fenômeno se dá num contexto um pouco mais amplo, que são as civilizações, são as sociedades, são os estados, né? Quando se esquece da história, não só pessoal, mas também a história coletiva, também somos muito facilmente manipuláveis, tá certo? Se alguém nos convence, por exemplo, que o brasileiro é mau caráter, o brasileiro é desonesto, etc., né? Se eles não têm razão para fazer isso, que nós temos uma história belíssima, cheia de atos heróicos, atos potentes, cheia de momentos de glória. Então não chega qualquer um e fala, o brasileiro é assim, o brasileiro é assado, tá certo? É muito perigoso isso. E isso se dá, em geral, por a gente estudar da forma errada a história, né? Ou a gente estudar materiais muito contaminados, tá certo? Ou simplesmente nem estudar, não considerar uma outra possibilidade de estudo, tá certo? Por isso que uma palestra assim, com essa tônica, eu colocaria mais ela como filosofia da história. Ou seja, a gente vai estudar a história não para ter uma fantasiação mental, mas sim para que a gente abstraia, né, a sabedoria, né, a filosofia, né, a busca da sabedoria dentro da história. E a história é super legal porque aconteceu mesmo, né? Eu não estou inventando nada, é só pegar os livros, né, e aí é lógico, peguem muitos livros bons, tá certo? E vocês vão ver que o que eu estou expondo aqui não é nenhuma invenção. Olha que interessante, né? Eu gosto desse argumento, porque às vezes a gente acha que tivemos
pessoas muito fantásticas no mundo, no sentido assim de fantástico, de absurdo, né? Mas tivemos pessoas muito poderosas, muito potentes, que fizeram grandes coisas. E se hoje a gente acha isso impossível, talvez seja um problema mais nosso, um problema de limitação mais nosso, né? Tá certo? Certa vez eu fiz um curso aqui mesmo na Nova Acrópole, que era sobre o Egito. Vou falar rapidinho. O instrutor desse curso tinha como proposta falar do Egito através dos papiros egípcios. Era o professor Luiz Carlos, né? Muitos conhecem. E aí nos papiros começa, que aí o faraó fazia flutuar a água, aí não sei o que, começou aquele tanto de coisa, né? Fantástica, né? Chegou uma hora que ele falou assim que o Colosso de Menon, aquela estátua enorme, duas lá do Egito, né? Tal dia do ano, caminhava 7 passos, vamos ver, caminhava 7 passos, tocava as 7 notas musicais, voltava e sentava. Aí o pessoal da plateia, né, foi ao delírio, falou, que isso, professor, agora foi exagero, a estátua daquele tamanho andar, que absurdo e tal. Aí esse instrutor, na ocasião, saiu com um argumento que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, tá bom, minha proposta era fazer aqui a palestra, né, o curso, com base nos papiros. E o papiro fala isso, não posso fazer nada. Mas vamos fazer uma pequena reflexão. Imagine que não existissem as pirâmides. Aí no papiro ia estar lá. Aí existia, os caras fizeram uma construção de 200 por 200 metros, 70 metros de altura, os tijolinhos lá, tudo com 50 toneladas, 100 toneladas, colocados encaixadinho, que não passava nem uma agulhinha nas frestas, e não sei o que e tal. Aí o que a gente ia falar? A gente ia falar que isso sim era um absurdo, e que esse negócio da estátua andar até era moleza. Dá certo? Qual é o problema? As pirâmides estão lá, para quem quiser ver. Então, assim, agora, e até hoje a gente não entende como é que faz pirâmide, né? Então, isso desmonta qualquer prova de dúvida, né? A gente pode até duvidar, mas a gente não pode dizer que é impossível esses grandes feitos, quando a gente vê um Alexandre, quando a gente vê alguns cavaleiros medievais fazendo, movimentando o trabalho que movimentaram, né? Eu posso até falar assim, eu realmente não conseguiria fazer muita coisa igual ele fez não, mas que ele pode ter feito, pode. Tá? Então, no sentido aí de que a história está aí para nos servir como antídoto à manipulação, ao pensamento muito pequeno, né? Que nos liberte um pouco, né? Que a gente, ao entender grandes obras, a gente sai um pouco dos nossos limites, né? E a gente saiba da potência que tem o ser humano. Tá? E é muito interessante esse tema também, porque hoje tem de alguns anos para cá, existe uma moda aí, que é de falar que a gente está vivendo uma nova Idade Média, estamos entrando numa nova Idade Média. Então, por exemplo, eu elenquei 2 livros aqui, um deles é escrito por ninguém mais, ninguém menos que Humberto Eco, né, falando que a gente hoje está com várias características de Idade Média. Então, assim, também dentro dessa proposta de filosofia da história, né, o que seria hoje os guerreiros nessa nova Idade Média, né? Também a gente pode tentar abstrair alguma coisa disso aí. O que caracteriza uma Idade Média? Normalmente a gente tem uma visão de Idade Média de pobreza, né, de falta de tecnologia, de falta de educação, e é isso mesmo, né? Mas tem uma causa por trás, que tem uma filósofa que a gente estuda bastante aqui na Nova Acrópole, chama-se Helena Blavatsky, que ela considera que a Idade Média é o esquecimento de Deus. E tudo que decorre desse esquecimento de Deus são as características visíveis da Idade Média. O esquecimento de Deus não é... mas na Idade Média tinha tanta igreja, os caras viviam rezando. Não, mas é esquecimento de Deus no sentido de Deus como natureza, Deus como as leis, né? Esse Deus do mundo clássico, tá certo? E na Idade Média a gente entende que o homem parou de participar dessas leis, parou de participar da natureza e tinha mais uma relação de Deus, ou de favores, ou então de medos, né? Que é muito contra o que a gente vai poder entender aqui. Então, tem muitas teorias sobre os ciclos históricos, né? Normalmente a gente estuda um padrão de pré-história, história anciã, história antiga,
Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, aí alguns já falam Idade Atômica, assim, tem de tudo, né? Cada historiador pode inventar o seu esquema, vocês também podem inventar vários. E existia na Antiguidade alguns esquemas, e hoje historiadores já consideram também, que a Idade Média nada mais é do que um momento de transição de um momento que está bem definido as coisas para um outro momento que também está bem definido, como eu tentei mostrar aqui. Aqui a gente tem, por exemplo, o mundo antigo, Roma, Grécia, né, o Império Romano, ou seja, um negócio organizado, né? Muita gente acha que Roma era bagunçado, né? Mas não, Roma é, por exemplo, estou falando do Império Romano, mas só a cidade de Roma chegou a ter, em sua época, tinha água encanada, tinha sistema de saneamento, tinha prédios com 30 metros de altura, com elevador, olha, tinha desfile de moda, tinha show ao ar livre, né? Ou seja, era muito bacana esse negócio da Roma antiga. Aí quando cai, né, esse Império Romano, cai toda essa organização, eu vou tentar explicar como é que se dá isso daí, aí vira uma baguncinha, né, para tentar montar alguma coisa novamente. Assim como, segundo eu tenho entendido, estudado aqui na escola, a gente vem ao mundo, né, eu vim ao mundo por um motivo. Como diz aí, ninguém está no mundo a passeio, né? Acho que é o Léo Jaime que fala isso aí. Ops. Então ele fala, ninguém vem ao mundo a passeio. Ou seja, até onde eu tenho entendido, né, através das tradições e dos ensinamentos, a gente vem ao mundo para evoluir em termos de consciência, em termos de virtude, tá certo? Em termos de imitação de Deus, imitatio Dei. Tá? Aí, quando a nossa estrutura já não está a contento mais, aí entra em ação as forças de degeneração. A gente morre. Aí, segundo essa versão que eu estou falando, depois nasce de novo no outro corpo e rala de novo, aí vai assim por diante. Dentro dessa concepção, como a gente deu o exemplo da memória, né? Memória pessoal, memória histórica coletiva, também seria uma causa das quedas das civilizações. Então, você tinha aí, por exemplo, um grande império romano, né, onde estava encarnado nele o mito civilizatório de organização, de política, de ciência, de arte, de religiões, tudo de maneira muito harmônica. Estava vivendo ali e fazendo experiências civilizatórias, porque também não era perfeito. Aí quando, digamos, esse mito, esse espírito dessa civilização faz as experiências necessárias naquele grupo humano, ela sai. Aí fala assim, vamos fazer agora, vamos arranjar um outro lugar para a gente fazer experiência. Aí entra as forças de degeneração daquela sociedade, né, entram em ação. E aí são as quedas dos impérios, né, dos bons impérios que eu estou falando. E depois esse mito, né, civilizatório vai encarnar em outra experiência humana. Né? Essa é uma teoria da antiguidade, mas que explicaria muita coisa. Né? Infelizmente, a gente vive sob o mito do eterno desenvolvimento. Né? Mas a gente já vê em quaisquer leis da matéria que não existe isso. Tudo nasce, cresce, declina e morre no mundo material. Está sujeito às leis da matéria. Né? E a mesma coisa acontece com as civilizações. E é interessante também fazer notar que, quando a gente fala de Idade Média, do jeito que eu estou falando aqui, eu estou falando da Idade Média na Europa, naquela época, porque já houve outras idades médias. Idade média é isso. Né? Faz uma baguncinha aqui e vai para o outro lado. Então, só na Europa mesmo, os historiadores reconhecem a Idade Média do Egeu, né, lá na época pós-micênica e etc. Você vai ver na China, nos pré-colombianos, momentos de Idade Média. O problema é que isso aqui podia ser muito bem conduzido, e muitas vezes não é. Não imagino que o Clonilho tem a família dele na casa dele e ele vai reformar a casa. Né? Aí o que ele faz? O Clonilho é um cara organizado, é um filósofo. Ele fala assim, olha, nós vamos construir aqui essa casinha, a gente vai passar aqui 6 meses, o bicho lá vai pegar, a gente vai derrubar as paredes, vai derrubar o teto, vamos fazer tudo de novo, as colunas, não sei o que, tal, mas aqui a gente vai ter recurso, tem geladeira, tem não sei o que, ou seja, passa com um pouco de sufoco, mas passa numa boa. Né? Agora, se ele simplesmente chega em casa e fala assim, chegou o trator aí, vamos lá. Aí com a família e tudo dentro. Né? É mais ou menos isso que é uma Idade Média mal conduzida. Ou seja, os sábios, né, daquela Idade Média deveriam assumir isso. Né? E aí, se não assumir, a contento ou não der conta,
Aí acontecem essas catástrofes que a gente vê, né? A gente teve a Idade Média, que eu considero que é a nossa Idade Média, que é na Europa, né? Após a queda do Império Romano, que a gente perdeu muita coisa, né? E se tivéssemos pessoas preparadas fazendo o dever de casa ali, a contento, né? Não precisava de ter uma perda tão grande. Olha só, a gente tinha nessa época aí o famoso Império Romano do Ocidente, certo? Que abrangia uma grande parte da Europa Ocidental, e ali Roma impunha ou convidava a viver leis, princípios, arte, tinha sistema de policiamento, sistemas de habitação, tinha de tudo, né? Existia o conceito do cidadão romano na época, sabia? Você podia chegar lá, se você falar assim, ó, ô imperador, eu estou de acordo com os princípios romanos e quero ser um cidadão romano. Aí o imperador, você então agora é um cidadão romano, né? Aí você era. Hoje em dia, se você está lá nos Estados Unidos, você comprova nos Estados Unidos, ao governo, ao Tesouro americano, que você possui $1 milhão, você passa a ser um cidadão americano, né? E quase todos os países têm isso. Você vai na Inglaterra, você comprova que tem $1 milhão, você fala, bem-vindo, how are you? E já é cidadão, já é citizen, certo? Então, na época também tinha tudo isso, ou seja, existia um sistema organizado naquela época. Olha só como é que era. Aqui é uma maquete de como teria sido essa cidade romana, né? Esses princípios se espalhavam, né, por toda essa Europa Ocidental, né? Aí o que acontece? Esse espírito, então, civilizatório se retira, né? As forças de degeneração entram em ação, né? E aí começa a cair tudo. É mais ou menos assim, ó, chegar aqui, caiu o governo brasileiro, bem ou mal, se cair, piora, né? No sentido assim, ó, acabou, não tem mais polícia, não tem mais nada, agora ferrou. É a lei do mais forte, é a barbaridade, né? Aí o cara que é mais forte do que eu chegava assim, ó, me dá seu carro aí. Eu não vou dar porque eu vou chamar a polícia. Não tem mais polícia, né? Desce a porrada, leva meu carro. É mais ou menos isso que aconteceu, tá certo? Então você tinha uma casa, aí chegava lá o bárbaro, né, e te tomava a casa, né? Por isso que aqueles que tinham a casa e tinham uma visão de um maior alcance, faziam o que em volta da casa? Um muro alto, né? E fazia uma torre para observar. Ou seja, inventou o castelo, inventou essas fortalezas, né? E o pessoal que não tinha essa visão ficava de fora lá, sujeito aos bárbaros. Aí falava assim, ô senhor desse castelo, quando os bárbaros vierem, você deixa eu entrar? Esses caras são muito maus, né? Deixa você entrar, mas também ao mesmo tempo você pode também contribuir, né? Aí começam essas relações, né, que a gente chama aí de vassalagem, os suzeranos e todo esse papo. Na verdade foi uma necessidade, né, que aconteceu. Não era, os senhores não eram maus, eles estavam ainda quebrando o galho, né? Tanto é que você vai encontrar na Idade Média muitas fortificações, né? Alguns não eram, muitos eram, né, maus. Mas a realidade que a gente vai ver, né, do outro lado, é que, por exemplo, um romano antigo, quando plantava lá um trigo lá, ele dava 100% de aproveitamento. Um romano medieval, quando plantava o milho, às vezes perdia a semente que plantou, por falta de saber plantar, né? Se você pega assim, a medicina antiga romana, ou grega, ou sei lá, de vários lugares, você vai ver que os caras davam resultado. Na Idade Média era aquele tanto de coisa, né, que está voltando até, né? Tem essas dengue, essas febres aí, é tudo coisa da Idade Média, né? Por atitudes medievais que a gente tem hoje, né? Esse pessoal que fala assim de quem está entrando numa nova era medieval, eles chegam a argumentar os condomínios fechados. O que é um condomínio? O pessoal cercou umas casas ou uns prédios, né? Botou lá segurança privada, câmara, cerca elétrica, não sei o que, ficam lá, como se fosse uma versão desses castelos antigos, né? Interessante. Inclusive, gostam de falar também que se na Idade Média anterior a gente sofria por falta de comunicação, hoje a gente sofre por um excesso de comunicação, né, que acaba sendo mais prejudicial, porque não tem seleção nenhuma. Então é muito comum você arranjar um monte por falta de pesquisar em livros sérios, ou que seja sites
bons, você arranja informação sobre tudo que existe, verdadeiras informações muito manipuladas, né? Então, como eu estava falando, a característica da Idade Média, segundo essa filósofa Helena Blavatsky, é o esquecimento de Deus. A decorrência desse esquecimento de Deus não é nada mais, nada menos do que o egoísmo, ou antes ainda, o materialismo, o egoísmo, separativismo, competitividade, ou seja, começa a degenerar os laços, né, que são necessários, porque também essas doutrinas gostam de entender a humanidade toda como um grande ser, como se fosse uma pessoa, né? E aí dentro desse ser tem lá os órgãos, né? Sei lá, Roma era o coração, tal parte era o pé, tal parte era tal, e cada um ficava bem cumprindo o seu papel dentro dessa visão, tá certo? Aí a gente entra numa Idade Média, muito materialismo, muita separação, muito egoísmo, em suma, o esquecimento de Deus. Aí que acontece isso aí, né? Esses que a gente chama de grandes guerreiros, daqui a pouco a gente vai botar uns guerreiros, né, com figura e tudo aí, mas esses que a gente chama de grandes guerreiros são esses caras que ficaram durante esse momento que as peças estavam caindo, ficavam tentando montar alguma coisa, né, por vários motivos, principalmente porque tinham uma visão de perceber, né, por vários motivos eles tinham essa capacidade de perceber essa necessidade, né, do mito civilizatório voltar. Eles tinham essa intuição, nessa visão, ou porque eram sábios, ou eram filósofos, ou porque tinham lido, ou porque alguém tinha falado, ou porque tinha intuído, mas eles tinham essa visão, né? E esse eu estou chamando de grandes guerreiros, porque guerreiro no geral, né, tem demais sempre, né? Que eu vou convidá-los também para falar um pouquinho de alguns conceitos, né, rapidinho, né? Por exemplo, o conceito de guerra, né? Normalmente a gente é lógico, o que acontece, além do que eu falei já nas épocas medievais? As nossas experiências são muito rasas, sem profundidade, né? São experiências rasas mesmo, pernas curtas. E as palavras, né, que conformam um idioma, elas fazem referência às nossas experiências. Então é muito comum hoje em dia a gente confundir amor com paixão. Não já viu? Uma vez eu tive o azar, já falei isso numa outra apresentação. Azar não sei. Eu cheguei numa loja de roupa, assim, aí uma menina estava falando para a outra, lá do outro lado da loja, né? Por isso que eu escutei. Falando assim, pois eu acho que meu namorado não me ama, não. Aí eu, bicho, onde que eu fui entrar, né? Ela falou, por quê? Não, porque ele ainda não me mandou o carro de som. Tinha uma época que tinha um carro, né, que o cara mandava, carro de recado, aí chegava, soltava fogos, toda a rua ficava sabendo que o cara gostava dela, lembra disso? Não tem mais não, né? E chegava um carro com fogos, aí chegava o cara, fulano mandou essa mensagem para você, não sei o que e tal, assim, um negócio mó emotividade, né, geral, e a pessoa confundindo isso com amor, né? Por que se confundia isso com amor? Pela falta da nossa, em geral, falta de vivência sobre o amor profundo, né? Então, assim, quando o cara fala paixão e amor, é a mesma coisa, tudo igual. E assim a gente tem vários conceitos. Um deles é a guerra, né? Se eu vou buscar, é claro que a guerra vem do alemão Verra, né, que é a bagunça, mas se eu pego o espírito desse termo guerra, né, eu vou relacionar ele com os aspectos marciais, banda marcial, artes marciais, ou seja, eu estou me referindo, então, mais uma vez ao clássico, né, que falava de Marte, o deus da guerra. Uma vez eu estava no museu, olha só a situação, e aí eu perguntei lá para tinha uma moça limpando uma estátua, né, com um pincel assim, parece que era entendida do assunto, aí eu falei, cadê a estátua de Marte? Aí a mulher me deu uma bronca. O que você quer com estátua de Marte? É maldade, é guerra, não sei o quê. Eu falei, caramba, na casa dessas estátuas a pessoa fala um negócio desse, né? Então, se a gente vai pesquisar o que era esse negócio de marcial, de Marte, né, a gente vai ver que essa divindade Marte, né,
para os clássicos, né? No fundo, essa divindade, há que se entender que não eram deuses, eles não acreditavam assim que tinha esses deuses andando por aí. Era uma forma de dar um formatinho a diversas faces da natureza. A natureza tem uma face que é marcial, que é guerreira, né? No sentido de que se tem um obstáculo, ela consegue romper, né? Você vê isso numa planta nascendo numa placa de concreto, né? Pô, a graminha venceu um monte de etapas e saiu do outro lado. Ou seja, isso é o espírito marcial da natureza. Tá certo? E no ser humano, como é que isso se aplicaria, né? Olha, eu tenho dentro de mim o meu ser, o meu ego, os meus ideais e blá, blá, blá. Né? Então eu tenho que fazer isso, abrir caminho dentro de mim, é a guerra interior, né? É a jihad, até deles lá. Né? Fazer isso, abrir caminho dentro de mim e se manifestar. Isso é a guerra interior. Aí vamos supor que eu consegui isso ou perto disso. Aí, normalmente, isso, segundo consta, né, dá muita felicidade e liberdade para as pessoas. Aí eu vejo que a Bárbara, ela ainda está, a Bárbara é essa moça aqui, ela ainda está submetida aos vícios e tiranias dela mesma. Aí eu vou ajudá-la. Diz, olha, você tem que sair, não sei o quê. Você tem... Aí eu dou um jeito de ajudar ela a romper isso daí. Marte era em Roma, na Grécia era Ares. Pasmem, senhoras e senhores, de onde vem o arado? De onde vem o ariete? Ariete é aquele troço de bater na porta e arrebentar a porta, né? Vem daí. De onde vem arete, né? Que é a grande virtude grega, né? A virtude helênica por excelência, arete, né? Que englobava todas as virtudes. Vem daí, porque sempre a gente vai ter que vencer elementos para ele sair do outro lado. Então eu consegui fazer com que ela vencesse também, ajudei ela a se libertar, que ninguém liberta o outro, né? Cada um ajuda o outro a se libertar, né? Aí agora é nós dois, né? É nós dois, né? A gente vê o Clonílio, aí pô, Clonílio, aí não sei o que, Clonílio, vem estudar filosofia, a gente enche o saco dele até ele vir fazer o curso de filosofia e quem sabe ele encontra ferramentas, né, que o apoiem nessa busca marcial. Isso aí é a guerra. Quando isso se manifestava externamente, aí era a verdadeira guerra, ou seja, quando um grupo humano, né, que estava apto a libertar um outro grupo humano que estava sendo tiranizado, isso aí é a guerra marcial. Muito diferente de briga por dinheiro, por petróleo, por fanatismos, etc. É outro departamento, tá certo? Então, eles consideravam que, assim, por que tem que ter uma guerra? Porque foi ferida a justiça. O que eu estou falando de justiça? É justo que o homem se realize. Então, se está sendo travado, se o cara está encarcerado, não tem condições de se realizar, então não está justo. Tá certo? Então, vamos dar uma guerra pela justiça. E essa guerra pela justiça necessariamente tem que ser uma guerra justa. A boa guerra, a boa batalha. Ou seja, tem códigos de ética durante a guerra, tem esses negócios tudo que a gente vê nos livros clássicos, e às vezes a gente vê um outro ponto por aí também, né? Porque os fins têm que estar em concordância com os meios, né? Não vai valer eu sair fazendo um monte de barbaridade se eu estou querendo implementar a harmonia, tá? Bom, isso aí é um tema filosófico, né? Então, tem esse tema que eu queria trazer com os senhores. O que eu vou chamar de grandes guerreiros são pessoas que pelo menos passaram perto disso aí, que tem grandes massacradores na história que eram excelentes no comando, que eram muito fortes, muito poderosos, mas lutavam por ideais muito suspeitos, na verdade. Um outro conceito. Ah, tá, isso aqui é fundamental. Está vendo aqui, essa aqui é a Atena, é a deusa da sabedoria. Aí tem uma versão de Atena que é a Atena guerreira, né, que é a sabedoria na guerra. Minerva é aquela do CREA, né? Tem aquela mocinha do CREA, que representa a inteligência e tal, da engenharia, né? É a Minerva que é a Atena. Mostrando o quê? Que a sabedoria tinha que estar relacionado com a guerra, senão não era. Tá certo? E que sabedoria era essa? É uma coisa muito especial. A pessoa tinha que saber por que é que estava lutando, tinha que ser uma causa justa, nobre, bela, etc., porque senão não valeria a pena. Senão, possivelmente, o cara estava a fim de dar umas pancadas. Aí ele ia, mas sim, ele podia ir para algumas guerras injustas. Então essa sabedoria foi passada pela Idade Média disfarçada do
São Miguel, né? São Miguel é esse que na cavalaria, quando vai ordenar o cavaleiro, por São Miguel, por não sei o que mais, o São Miguel é Atena, medieval. Então, quando você vê o cavaleiro devoto de São Miguel, está falando que ele era devoto de um raio de inteligência que falava que ele tinha que saber o que estava fazendo, né? O guerreiro, ele vai morrer na guerra por outras pessoas, né? Ele está lá para isso, né? Ou seja, e por que ele ia morrer por alguma coisa que ele acha que não é certo, que ele acha que não é justo? É bobo, não é guerreiro. Então o guerreiro que é guerreiro fala assim, não, estou lutando por tal coisa. E isso é mais importante do que a minha vida. Então por isso é que eu vou. Não ia, não é bobo? Não é isso? Tanto é que se você vai ler a arte da guerra de Sun Tzu, aí tem um momento lá que o filósofo, né, Sun Tzu, ele vai falar, vai prever quem é que vai vencer a guerra. Aí ele fala, ó, ele faz um sistema de analisar os exércitos que estão lutando entre si. Aí um dos temas que ele coloca é se o general tem o Tao, que é do taoísmo, né? Tipo, o general está alinhado com as leis da natureza, né, que se não está, em algum momento vai furar o sistema. Então é um pouco isso. Esse aqui tem o Tao, né? São Miguel é o Tao medieval, não o Tao, é o Tao do taoísmo. Ops. Aí tem um outro negócio que é mais legal ainda, que é o tal do herói, que também guerreiro tem que ser herói, né? Porque senão não é, né? Aí o que a gente acha que é o herói? É a vantagem de estudar filosofia, por isso que eu convido vocês todos a terça-feira na abertura de turma, né? Herói, essa palavra herói, terça-feira tem abertura de turma. Se vocês já fazem o curso, chama alguém para vir, né? Aí, herói vem nada mais, nada menos do que de Eros. Eros, aquele que é o cupido da flechada do pessoal. Então, tem várias conotações, né? Eros é o amor. E um dos sentidos mais profundos é o amor primordial. É o amor que unifica todas as coisas. Mostrando que o guerreiro ou o herói só o seria se estivesse lutando por uma causa baseada no amor e seus... Assim, o amor tem vários discípulos, né? Generosidade, bondade, tem um monte de coisa bacana no amor. Então, se ele não está aí, pode ser um grande general, pode ser um monte de coisa. Mas a gente não vai chamar ele aqui de grande guerreiro. Aí, bom, isso eu já passei. Aí tem um negócio também que é legal, que historicamente, quando a gente fala de Idade Média, né, e aí os historiadores todos são unânimes, falam assim, ó, tem duas coisas que marcam a Idade Média. Essa Idade Média que eu estou falando, é uma das, né? O feudalismo, certo? O modo de produção feudal, né? Aquele que tinha lá o senhor, tinha não sei o quê, aquele rolo todo lá, que normalmente era muito pouco eficaz, mas era o que dava para fazer, né? Normalmente uma estrutura feudal estava lá para amparar um guerreiro que tinha que socorrer o rei ou o monarca do pedaço ali, né, certo? E outra característica era a cavalaria, né? Não porque os caras gostavam de andar a cavalo nem nada, mas na época de Roma eram grandes exércitos, eram as legiões, aquela confusão toda, eram guerras assim, muito épicas mesmo, né, em termos de quantidade, tinha um exército muito bem formados, né, segundo a história, que eram essas legiões que tinha também cavalaria, que tinha tudo, mas quem mandava mesmo era a infantaria, certo? Aí quando passou para a Idade Média, as guerras começaram a ficar pequenininhas, umas guerrinhas chinfrinhas ali, umas escaramuças, quando via tinha 20 guerreiros lutando, já era uma guerra, assim, 100, já era um negócio, né? As grandes guerras tinha, sei lá, 1000, né? Muito diferente, porque se pega uma guerra de Alexandre era milhões, né? Era um negócio assim, fenomenal. E aí, em função desse quantitativo e dos ambientes, né, da selva, etc., de montanha, né, onde se dava a maioria desses embates, a cavalaria ganhou um poder muito grande. A cavalaria se transformou na principal arma de guerra da Idade Média. Era a mais eficaz de todas. Depois perdeu o prestígio, mas no auge assim, da Idade Média, a cavalaria que mandava, né? Aí é lógico, era barato ter uma cavalaria? Normalmente era caro, né? Uma coisa é eu ser infante. Infante é o cara que vai no braço ali com a faca, né? Vai a pé mesmo e não tem muita coisa não. O cavaleiro era todo especial, tinha que ter dinheiro, né? Ele tinha que ter armadura, tinha que ter cavalo, tinha que ter
o escudeiro, será uma confusão total, né? Aí eles aproveitam, quem tinha dinheiro nessa época? Pode considerar principalmente os nobres, né, os descendentes de linhas nobres e etc., que guardavam consigo ou tinham acesso às migalhas de tradições que ainda sobraram. Aí eles começaram a criar um simbolismo, né, digamos, de ética, de moral, em cima dos elementos que compõem a cavalaria. É um pouco parecido assim com o que os maçons fizeram no sentido de construção, certo? Ou seja, todo um simbolismo de construção, acabava construindo também, mas aí tinha lá as ferramentas que significavam isso e tal, e na cavalaria também, né? Cada coisa significava um negócio. Chegando ao ponto de ter até as ordenações, né, de cavalaria, que era o momento máximo, assim, o cara passava aí 15 anos, mais de 15 anos em formação, né, às vezes como escudeiro, ia progredindo, aí chegava uma hora que ele ia ser ordenado cavaleiro, certo? Cavaleiro. O rei ou o papa, depende da época e do lugar, ordenava ele, né? Eu te consagro cavaleiro, não sei o que, tal. Aí agora ele era um cavaleiro reconhecido, tinha um status, parecia até que ele estava debutando. Ele tinha que dar uma volta na cidade com os trajes de cavaleiro, né, para todo mundo ver que agora ele era cavaleiro, né, tinha moral no pedaço, e ao mesmo tempo que todo mundo podia contar com ele, que ele tinha alguns deveres também, né, de proteção, disso, daquilo. Então a gente vai encontrar cavaleiro de todo jeito também, cavaleiros bonzinhos, cavaleiros maus, tem galera, né, como sempre, parece todas as épocas, né? Então assim, a cavalaria dominou. Quem que de alguma forma inventa a cavalaria? A gente começa a falar um pouco de alguns guerreiros, né, que se eu fosse elencar aqui, aí tinha que ser um curso de vários dias para falar dos cavaleiros profundamente. Mas a gente tem aí, em torno do ano 800, tá, esse cara muito bacana aí, que é o Carlos Magno, né, que ele reúne, né, vários feudos, vários territórios, certo? É muito abrangente e funda um império, né, o Império Carolíngio, tá certo? Nessa época aí. Tem, o que a gente pode considerar, no meu entendimento, que ele era um grande guerreiro, nesse caso aí? Eu entendo que ele tinha essa visão de unidade, de querer, digamos, expandir o que ele tinha de bom, porque Carlos Magno era analfabeto, eu nunca ia na escola nem nada, mas fundou, né, as consideradas primeiras universidades depois da queda de Roma. Ele tinha universidade no império dele. Ele também, na época, ele foi uma figura muito importante no combate ao Islão. Nossa, quer dizer que não tem que combater o Islão? Não, não tem que combater o Islão, não. Ele não combatia exatamente o Islão. Quem se aprofundar na história de Carlos Magno vai entender que ele combatia, sim, o fanatismo de qualquer parte. Isso às vezes parece que ele estava com a igreja, não sei o quê. Se você estudar mais, você vai ver que ele estava mandando um pouco já na igreja e não aceitava nessa subida dos árabes fanáticos pela Espanha e pela Europa, né? Então se dá ali um dos principais cenários de grandes aventuras da Idade Média, né, que é o chamado período da Reconquista, né, onde após a invasão dos árabes, aí tinha árabe bom e árabe ruim, igual sempre, né? Aí também tinha os cristãos europeus bons e ruins também, mas assim se considera que o Carlos Magno, pelo histórico dele, né, pelo que ele estava fazendo pelas pessoas, ele estava fazendo voltar, ele estava reconquistando o terreno, entre aspas, para a cristandade. Podemos considerar Carlos Magno o fundador da cavalaria. Ele, de alguma forma, pega os nobres dele e ordena já e tal, e monta a arma da cavalaria, nesse sentido que hoje a gente entende que é um cavalheiro. Nessa palavra cavalheiro, né, a gente ganhou dos espanhóis, onde lá o cavalheiro, né, é um cavalheiro que anda a cavalo e também é um cavalheiro que tinha esses modos de nobreza. A gente herdou isso daí. Então, quando a gente fala hoje, o que é um cavaleiro? Hoje, né? O sujeito é um cavaleiro, ou seja, ele domina o cavalo dele, também é um simbolismo, né? Digamos assim, que o cavalo são os instintos, etc., e o cavaleiro comanda o cavalo. E eu em mim, ou seja, essa minha parte superior, né, minha parte que pensa, que é consciente, domina as minhas inclinações instintivas. Então, isso me permite ser um cavaleiro. Aí, com isso aí tem várias instituições que
consagra o cara cavaleiro. Até hoje tem, na Inglaterra, até hoje a rainha consagra os caras cavaleiros lá. Então nessa época de Carlos Magno, veja que é antes de fechar o período da Alta Idade Média. Essa Idade Média foi dividida em 2 pedaços. Né? A Alta Idade Média, que era onde o negócio estava mais sortido do que tudo, ninguém entendia nada. Né? E aí do ano 1000 para frente a gente entende que a Baixa Idade Média, ou seja, já estava se estruturando, já tinha algumas coisas acontecendo. Né? E essa Baixa Idade Média segue até um determinado ponto onde mudam coisas. Aí, conforme o historiador, vocês vão encontrar. Quando começam as grandes navegações, aí acabou a Idade Média. Ou começa o Renascimento, acabou a Idade Média. Ou então, quando os árabes conquistam Constantinopla em 1453, acabou a Idade Média. Ou seja, cada historiador também tem uma noção. Né? Mas o Carlos Magno, essa época dele é a responsável, né, por grandes contos épicos. Né? Existia um sobrinho dele lá chamado Rolando, né, que enfrentou uma batalha super desproporcional, tá certo? Lá que foi a origem, por exemplo, das cavalhadas em Pirenópolis. Né? As cavalhadas em Pirenópolis remonta uma festa que tinha em Portugal em homenagem a essa batalha. Né? Lá eles perderam, mas aqui eles ganham, né? Na festa ganha, assim. Tem os mouros contra os cristãos, aí os cristãos sempre têm que ganhar na cavalhada, senão vai pegar mal. Mas na verdade eles levaram uma surra lá. Ou seja, todos aqueles trovadores cantavam, né, nessa época essas músicas, esses grandes feitos, né, dos soldados, aí, dos nobres que lutavam, né, com o Carlos Magno, e por aí vai. Ou seja, aqui, então, o que eu estou entendendo, que ele combatia os fanáticos, certo? E também queria de alguma forma, já que ele tinha alguma coisa que era boa, e realmente ele tinha, né, ele queria expandir isso. Nele, igual a gente vai ver grandes guerreiros fazendo. Tem outro aqui que é o mais famoso de todos, né, que é o Arthur. Nossa, mas o Arthur? O Arthur existiu, pessoal. Lá no século VI, o Arthur era um rei bretão, né, que combateu invasores saxões. E fez um trabalho bem feito. Né? Tanto é que ele ficou famoso, e depois tudo que acontecia atribuíam a ele. Né? Falavam assim, o Clonilho subiu a montanha, Arthur subiu a montanha, tudo. Ele começou a canalizar todos os grandes feitos. Né? Conta assim que os feitos que Carlos Magno fez, aí agora é Arthur que fez, e por aí vai. Né? E Arthur começou a ser escrito, eu digo que é importante colocá-lo porque ele acaba inspirando, né, muitos desses grandes guerreiros. Porque na época ainda da Alta Idade Média, né, com essa invasão dos bárbaros, dos normandos, dos escandinavos, dos vikings, essa galera toda aqui que invadia, né, a Europa, trouxeram também grandes tradições de cavalaria, já que os caras eram cavaleiros e tinha todo um sistema. Então a gente às vezes acha que Percival ou todos os mitos arturianos são ingleses e franceses. Não, a maioria são escandinavos. Né? Eles vieram com essas migrações aí, certo? E aí, como diz lá, juntou a fome com a vontade de comer. Né? Assim, estava tendo lá a cavalaria, aí entra esses grandes contos que vieram de grandes épicos, de grandes batalhas, de grandes feitos desses personagens míticos, escandinavos e normandos, e eles dão uma cristianizada, dão uma arrumada e começam a escrever sobre eles. Né? Aí onde entra aí o Malory, Chrétien de Troyes, Monmouth, eles vão escrever essas histórias que chegaram. Eles não criaram esses caras. Eles estão inventando, escrevendo, romanceando, né? Às vezes a pedido, assim, para presentear uma dama, o negócio estava super legal aí nessa época. Né? Alguns historiadores chamam essa época do mini-renascimento, na Idade Média, porque começou um influxo assim, de novas possibilidades, uma pequena reação. Né? A gente vai ver o Arthur, aqui está a cena do magnífico filme Excalibur. Né? Quem não assistiu, deveria assistir, que é sensacional, apesar de ser feito há um bom tempo atrás, é impressionante, né? E ele coloca assim, a versão do Thomas Malory de Excalibur, cristianizada. Mas é muito legal, né? Porque é famosíssimo a cena, né, onde os cavaleiros saem para pacificar e conquistar reinos
na melhor das acepções, você conquistar, chega lá e ajudar o pessoal, não é chegar lá e bater em ninguém. Não é conquistar, é chegar assim, ó, e aí, Clonilde, como é que está seu reino? Aí o Clonilde, esse meu reino aqui não serve para nada. Não, eu tenho um plano aqui, ó, a gente vai fazer aqui uma igreja, vai fazer aqui uma ponte, vai fazer aqui uma escola, vou deixar aqui esses caras aqui que são professores e tal, tá afim? Pô, tô afim. Aí faz isso, era conquistar. Então, esses cavaleiros de Arthur, né, vão para as fronteiras e depois voltam, depois de um período. Aí mostra no filme, mostra no livro também, né? Aí eles todos lá comemorando e não sei o quê. Onde Arthur fala então assim, então eu vou construir uma mesa redonda, uma tábua redonda, para que nós, os cavaleiros, possamos conversar de igual para igual, né, como seres humanos. Em volta dessa mesa eu vou construir uma sala, a sala dos cavaleiros. Em volta dessa sala eu vou construir um castelo. E em volta desse castelo eu vou construir o nosso império, de paz e de civilização e etc. Ou seja, tinha essa visão, né, de que todas as pessoas do mundo fazem parte de um grande todo. Né? E seria o papel, né, de alguém que tem essa visão, ajudar no que conseguir nisso daí. E o mito, né, ajudava isso aí. Aí você vai ver um monte de cavaleiros, né, se inspirando doravante no mito arturiano. Né? Por exemplo, na Inglaterra tem uma tábua redonda de verdade, na cidade de Winchester. Tem lá o hall da tábua e tem a tábua lá. Né? Ou seja, foi um rei, né, que era fissurado nessas ideias e tinha os 12 cavaleiros e tal, e ele vivia esse mito, né, e fazia acontecer. Né? Podem ir lá, bonitona. Um outro, parece que é tudo filme, né, pessoal? Estava brincando, parece até que é palestra de indicação de filme antigo, mas é porque não tinha jeito. Aí está o El Cid, né, que é da... Tem o filme, esse aqui é o filme, né? O cara famoso aí, esqueci até o nome. Exatamente. E qual que era a Ximena, como é que chamava? É uma mais famosa ainda, né? Não, não é Sofia Loren, não. É uma parecida. Mas aí, esse cidadão aí, é lá da região da Catalunha, né, que também estava sendo invadido por árabes malas. Né? Quando eu falo assim, na Nova Acrópole a gente vai aprendendo, né, um pouco sobre cada religião, cada doutrina, a gente vai entendendo que tudo é muito bom e tudo pode ser usado muito mal também. Então a gente encontra alguns momentos que as pessoas estão utilizando sistemas religiosos para manipular, para saquear, para matar, tá certo? E segundo o que a gente tem estudado, nessa região aí da Catalunha, ali mais preciso perto de Valência, por ali, aí estava também uma invasão dos árabes bárbaros, né? Os caras que queriam manipular. Então tinha cristão querendo manipular, mas também tinha árabe querendo manipular e tal. Aí entra El Cid, que era muito fiel a ele mesmo, e era uma pessoa diferente. Né? No filme mostra até que até depois que ele morreu, ele continuou ganhando a batalha. Aí tem que assistir o filme para ver, tá certo? Mas ele tinha essa visão de eclética, ou seja, ele fazia relações e combinações com vários grupos árabes, sem problema nenhum, e os árabes também queriam combater o fanatismo cristão, e os cristãos dessa linha alguns árabes, né? E essa linha também do El Cid queria combater o fanatismo de alguns árabes que queriam depor tudo lá e passar o trator e acabar com tudo. E além disso, ele ainda tinha uma visão muito espetacular, né? Ele tinha uma visão também de um mundo unido ao redor de um símbolo. Esse símbolo é o rei. Ah, mas rei, na época... o rei é uma figura muito interessante. Eu sei que hoje em dia, quando a gente fala de rei, é tudo suspeito. Tá certo? Por quê? Porque houve a degeneração, né, da função e do nome, né? A gente acha até que o rei está explorando o povo, etc. Mas houve reis e reis. Essa ideia do rei, ela nasce na Roma antiga, né, que era o Rex. O que era o Rex? Existia um local na era antiga, existe ainda, mas na época funcionava, que era uma escola de sabedoria política, chamada Samotrácia. Né? Lá no museu em
aquele da França, como é que chama? No Louvre, não tem lá a Vitória de Samotrace? A Vitória é a Nike, né? É uma deusa, né? Que foi levada dessa ilha de Samotrace para lá. Essa ilha de Samotrace é uma escola de civilizadores. Então o sujeito ia para lá, aprendia o que é uma civilização, né? Aí depois fala assim, bom, agora você já sabe, né? Então vai para um lugar bem bruto lá e tenta ajudar o pessoal, né? Era mais ou menos assim. Alexandre estudou na escola Samotrace, inclusive a mãe dela era professora lá. Filipe, que é o pai de Alexandre, conheceu a professora e casou com a professora lá, ou seja, tudo estava rolando ali nessa escola de Samotrace. Então Alexandre ia e resolveu simplesmente helenizar o mundo. Lembra o que Alexandre fez? O Alexandre era mau, né? Matou todo mundo, não sei o que e tal. Não, Alexandre, ele chegou a uma conclusão de que o melhor sistema civilizatório era o sistema helênico, que era o grego, não era nem o macedônico, que era de onde ele era, que ele era uns bárbaros, né? Ele falou, não, os caras lá de Atenas é que são bons. Aí pega tudo o que conseguiu coletar e multiplicar e saiu distribuindo pelo mundo. Então ele ia lá nos árabes e deixava lá uns livros lá de Platão, de Aristóteles, né? Falou, isso aqui que é o lance, hein, pessoal, e tal. E por onde ele andou, ele deixou isso aí, né? Que foi uma chave sensacional, porque na Idade Média, quando cai Roma, a gente praticamente perde isso. Depois, só no meio da Idade Média, né, com as cruzadas, é que nós vamos entrar em contato com isso de novo, né, de uma maneira assim mais maciça. Ou seja, volta esses grandes livros, essas grandes ideias para a Europa medieval, graças às cruzadas e alguns guerreiros cruzados que sabiam dessa necessidade, né? Então, o El Cid, ele acaba que ele tem essa visão de como se fosse um Rex romano, como eu acabei de falar, né? Ele sabia que tinha que ter um cara ali que centralizava e seria o modelo e que todo mundo deveria se inspirar nele e tudo ia correr bem, como se fosse um grande e bom pai e os súditos, seus filhos. Aí nesse filme, e parece que, pelo menos alguns relatos históricos que eu já li, confirmam, o rei, na época dele, era um rei meio molengão, assim, não era aquele rei mesmo, né, de verdade. Aí o rei não aceitava ser rei dele, porque considerava El Cid melhor do que ele. Aí o El Cid falava assim, olha, se você é ruim, problema seu, eu sou seu súdito, então você que trate de melhorar, eu que não vou deixar de ser seu súdito, e acabou, né? E lutava pelo rei, etc. Foi um celeuma histórico isso aí. Pessoal, temos esse pessoal também aí, ó, quase os top, né? Os templários, ele inauguram um outro tipo de cavalaria, que era a cavalaria religiosa. É a primeira ordem militar religiosa, pelo menos dessa época, no Ocidente, né? Embora a gente conheça ordens militares religiosas pelo mundo afora, né, em outras épocas, em outros locais, nesse contexto aí da história europeia, eles que iniciam isso aí. Existiam outras ordens? Existiam ordens religiosas? Existiam, mas não militares. Existiam ordens de hospitalários, etc. Porque aí a gente está no momento crucial da Idade Média. A gente já está aí há 128 anos do começo de um movimento fundamental da Idade Média, que eu acabei de falar, que se chama As Cruzadas. As Cruzadas é o nome que se dá a todos os movimentos migratórios da Europa para a região chamada hoje Terra Santa, né? Jerusalém, todo aquele contexto ali. Por que aconteceu essas cruzadas? Né? Todo mundo convivia numa boa ali. Jerusalém, até hoje dá problema, né? Se você ligar o rádio, vai ver alguma coisa de Jerusalém. Explodiu alguma coisa lá, alguém matou alguém, assim, é uma confusão total. Porque é o local mais desejado por três religiões complicadíssimas, né? Ou seja, é o local onde Jesus Cristo morreu, é o local que originalmente é do judeu, né? Que eles falam que foi o judeu que matou Jesus Cristo, né? Aí também é um local que Maomé fez alguns milagres, fez lá umas aparições, etc. Ou seja, três grandes religiões, né, lutam por aquele local, tá certo? Então, beleza, teve uma época que estava tudo bem, né? Essa região era dominada pelos árabes, mas beleza, todo mundo podia ir na igreja. O ser humano sempre gostou de passear, pessoal.
Já viu? Então, na Idade Média, a gente acha que não, mas os caras viviam fazendo peregrinação. É igual hoje, o cara não sai daqui e vai para a Terra Santa, né? De avião e tal, ou vai para São Paulo, naquele negócio lá da padroeira. Você tem de tudo, né? Na Idade Média. Todo mundo que se prezava tinha que ir fazer a caminhada de Compostela e, obrigatoriamente, ir a Jerusalém. Um dia um cara me falou que até hoje é obrigado você ir em Jerusalém, o católico. Tem que ir lá para ver isso. Né? Caberia ao cristão ir uma vez, pelo menos, em Jerusalém. Né? Tanto é que na Idade Média todo mundo queria ir. Era um lance assim, pô, o padre mandou, né? Vamos lá. Se ele não pudesse ir por questões físicas, econômicas, ele podia ir em alguma igreja, por exemplo, a mais famosa era a Catedral de Chartres, onde tem um labirinto, né? E esse labirinto ele tinha que fazer de joelho, né? Que correspondia à extensão do começo lá de um lugar lá do Marco Zero lá até o Calvário. Né? Então conta-se que Jerusalém era um verdadeiro parque temático. Assim, aí tinha as plaquinhas assim, ó, aqui Jesus andou, aqui ele aconteceu isso, aqui ele morreu, aqui não sei o quê. Era a maior curtição e todo mundo queria ir, todo mundo ia. Era, assim, era uma verdadeira... As companhias de turismo se davam bem nessa época também. Aí um dia os árabes, como expandiram bastante, foram dominados por um grupo radical. Né? Ou seja, agora os comandantes do grande império de Maomé eram os caras radicais. Simplesmente falaram assim, ó, quer saber, esses cristãos judeus aí, ó, mata tudo. Tem que vir aqui mais não. Aí pronto, e isso aí foi a motivação das cruzadas. Uma delas, né? Ou seja, várias coisas estavam levando até essas cruzadas. Né? Principalmente essa. Falei, que isso, a gente não pode mais ir onde o padre manda ir, vamos ter que ir lá libertar a Terra Santa. Aí começam as cruzadas. Né? As cruzadas por quê? Porque eles arranjaram lá uma permissão para andar com a cruz no peito. Então, os cruzados. E foram, né? Aí rolou de tudo nessas cruzadas aí, né? Cada um mais brabo do que o outro. Muita violência, né? E aí nessa época que surge, né? Depois aí de alguns movimentos mais maciços, surgem os templários. Segundo nossos estudos, os templários, não como templários, mas como fazendo parte de uma associação que vinha atravessando e dominando para o lado bom a Idade Média, desde a queda de Roma, né? Essa instituição, que não tem nome, que não sabe ter nome, né? Quando deu na época das cruzadas, eles começaram a ver que era uma possibilidade deles aparecerem, virem à tona, né? E resolveram se inaugurar, né, com todas as precauções e prerrogativas políticas e religiosas da época, resolveram se inaugurar como os pobres cavaleiros de Cristo, e que queriam montar um grupo de cavaleiros, né, com a bênção da igreja, para ir à Terra Santa para fazer a segurança dos peregrinos. Tá certo? Eles sabiam que por aí ia voltar para o Ocidente a filosofia clássica, né, fundamental. Certo? E um detalhe que às vezes passa diante de todo o trabalho dos templários, que eu não vou ficar falando aqui, passa batida, é isso. Eles tinham uma preocupação em a pessoa ter acesso à sua mística. Ou seja, está lá o cristão europeu, ele quer ir lá para a Terra Santa e não está podendo, porque os árabes estão batendo neles. Então a gente vai lá sustentar esse negócio. Ou seja, isso é muito bonito, né? Ou seja, fazer questão que todo mundo tenha uma liberdade de acesso, né, ao que para ele é sagrado. Né? Fora isso aí tem palestras nossas aí sobre os templários que elucidam um pouco mais, mas eles tinham como um projeto também civilizar a Europa, civilizar o europeu, né, através de comércio, de rotas, etc. Então eram fantásticos, né? E aí a gente não tem muitos nomes, porque eles simplesmente faziam votos assim de praticamente permanecer no anonimato, né, de pobreza, de castidade, de não querer aparecer muito, né? Mas eu considero que eles lutaram com muita sabedoria, né, pela possibilidade de mística, querendo, num movimento muito organizado, tirar a Europa, né, daquela idade, daquela medievalidade. E muitos historiadores consideram os templários como os precursores do Renascimento, né, graças ao que fizeram. Estamos quase lá, pessoal. Tem esse sujeito aí também é filme, hein? As Cruzadas, né, sensacional.
E o filme tem muito furo histórico, né? Não pode acreditar muito não, mas é bacana porque dá um contexto, né, legal aí, que é o rei Balduíno IV, que ele, eu diria, eu seleciono ele porque ele era muito fiel àquilo que ele acreditava em termos de ética e de religiosidade, né? Então a gente vai ver ele mais preocupado em defender o povo das agruras, defender o povo contra, isso também é lá em Jerusalém, era um rei em Jerusalém, defender o povo que estava lá dos fanáticos árabes, né? Esses fanáticos árabes, infelizmente, tinha à frente um cara que não era fanático, que era o Saladino, famosíssimo Saladino, que se dava super bem com ele, né? Com o rei, que usa essa máscara aqui porque ele era leproso, tá certo? Então ele durou muito pouco tempo, existiu, né, durante 24 anos, mas chegava aí nas batalhas, né, enfrentando a situação que ele se encontrava, e quando acabava a guerra, que normalmente ele ganhava, ele estava quase morto, né? Por isso eu coloco ele aqui nessa nossa pequena galeria, né, pela fidelidade que ele tinha a princípios muito elevados. E aí, inclusive, recomendo o filme, né, porque mostra quando ele vai conversar com um dos heróis do filme lá, né, bom, eu nunca vi em livro o que ele fala ali, mas mostra um pouco esse espírito guerreiro, né, de que você, ante a sua consciência, é você quem... Você não tem como enrolar aí e tal, você pode me enganar, mas você não pode enganar a si mesmo. Aí isso, de alguma forma, conduzia ele na sua vida. A gente podia falar de muitos mais, eu vou passar uns aqui muito rapidinho, né, que é o Federico Barba Roxa, Barba Vermelha e tal, e o Ricardo Coração de Leão, que foram também cruzados. A gente vê lá as cruzadas. A primeira cruzada foi a cruzada dos pobres, que nem chegaram, né? Você teve um padre fanático lá que recrutou um monte de gente e não chegou no destino, né? Só chegou até a atual Turquia, Istambul, né? E lá mesmo se acabaram. Aí teve a cruzada dos nobres, que é a segunda cruzada, onde foram os nobres, né? Qual era o problema aí? Que só quem herdava alguma coisa do rei era o primogênito. Os outros eram só nobres pobres. Então, uma chance dele ter alguma coisa naquela existência dele era ele ir nas cruzadas, né? Para ganhar ali uma terra, conquistar e etc. Tá certo? E depois teve a cruzada dos reis. Tudo isso porque não conseguiram liberar a Terra Santa, tá certo? Do Saladino. Aí a gente tem essas duas figuras aí que eu acho impressionantes, né? Pelo trabalho que eles fazem de negociação política, né? Principalmente o Ricardo Coração de Leão, bonitão, e ele libera a Terra Santa por um tempo, depois ele passa por outros problemas ali que acaba perdendo essa vitória, tá certo? E o Barba Roxa, né, que é uma figura mesmo esse cara, porque ele mandou uma carta para Saladino desafiando ele para um duelo, né, para ver quem que ia ficar com a Terra Santa. Ele é lá o alemão, né? E aí, bom, ele desceu para a Terra Santa, lá da Alemanha, ganhou várias vitórias, era um excelente general, né, lutava então pela cristandade, né, vamos dizer assim, e aí morreu lá. Sabe como é que ele morreu, pessoal? Caiu num córrego. Ele caiu no córrego, rasinho, só que a armadura era 80 quilos, aí morreu afogado, né? Mais uma figura, um cara cheio de novidades também. Tem esse também, que é mais um filme muito bom, né, que é o Mel Gibson, né? Tô brincando, é o William Wallace, que tinha o ideal aí da independência da Escócia, né? O filme é o Coração Valente, né? Muitas vezes, pela visão do filme ou de algumas narrativas históricas, a gente enquadra muito mal isso daí, né? Porque como é que começa o problema do William Wallace no filme ou em alguns livros, né? Tinha lá uma prática, né, na cidade, que ele entra numa atitude de ter que se vingar, né, do grupo de poder. E essa vingança, então, seria a mola propulsora de tudo que ele fez, né? Eu duvido dessas coisas. Quando a gente estuda a história e vê um negócio chamado a lógica da história, né, a gente vê que pode até ter acontecido isso, mas ele ia parar um pouquinho na frente, talvez matar um ou dois e já parava, mas não. Ele teve um trabalho muito extenso, muito cansativo, né, e ele plantou as bases para a independência da Escócia, né? Lutava
pela liberdade. Quando eu falo assim da independência, é um princípio muito bonito. É mais ou menos assim, existe uma grande sopa de sociedades, né? Então você não tem uma percepção de que você pertence a algo. É muito ruim para o ser humano. É como se fosse uma célula do coração que não sabe que é do coração. Aí vem o William Wallace e fala assim, ó pessoal, esse pedaço aqui ó, é Escócia. Nós temos aqui uma demarcação geográfica, nós temos uma língua comum, temos Deus em comum, temos não sei o que em comum, pô, é nós, né, como diz. E aí eles montam ali um sentimento, tá certo, de patriotismo, não nacionalismo. O que é o nacionalismo, como eu estou colocando aqui? É esse grupo querer tudo para ele, injustamente. Não, patriotismo é assim, isso aqui é a gente pertence a isso, a gente tem um destino aqui nesse torrão e aqui a gente vai fazer nosso destino. Né? Não é nacionalismo é ruim. Né? O patriotismo é belíssimo, porque o cara ali, qual seria o ideal desses guerreiros assim? Ó, tem aqui a Escócia, no primeiro tem Edimburgo, a minha cidade, aí eu canto o hino de Edimburgo e no outro momento eu canto o hino da Escócia e no outro momento eu canto o hino, sei lá, do Reino Unido e no outro momento eu canto o hino do mundo. Né? É um pouco do que o nosso corpo, que é muito bem, é um exemplo assim, de sociedade, né? O nosso corpo está muito bem definido. Eu tenho uma célula do coração, ele ama estar no coração, ele canta o hino do coração, e no outro momento ele canta o hino do corpo todo, sem problema, né? Mas você pertence a alguma coisa, o ser humano necessita disso, e é natural, né? Então, quando a gente fala de independência, eu estou falando nesse sentido. Não é assim, vamos dominar o mundo e vamos matar todo mundo e vamos eliminar as outras nações e tal. Isso é coisa de doido. Né? E o William Wallace serviu muito bem a essa finalidade. Né? Graças a ele, pode-se dizer que a Escócia se tornou um estado. Mais um filme, pessoal. Henrique V. Né? Também ele... é porque ele é legal mesmo e ele conseguia... conduzir um grupo, né, de guerreiros, tá certo? Com muito boa ética, né, com muita moral e honestidade, né, através lá dos campos de guerra franceses, etc. Então, assim, a história de Henrique V é narrada por Shakespeare, né, que era uma espécie de historiador da Rainha Elizabeth, né, na sua época. Então, ele ganhou a missão lá de contar a história de todos os reis ingleses, né, justamente para dar esse sentido assim, de patriotismo ao inglês. Né? E ele faz com perfeição, era Shakespeare, né? E aí ele narra esse momento de Henrique V, né, muito ético, muito honesto. Ele não admite no seu exército que saques, não admite que os seus soldados fujam dos códigos de ética. E de alguma forma, ele, pelo menos por um tempinho, ele conseguiu alinhavar, né, a Inglaterra e a França. Mas eu destacaria mais essa visão dele de conseguir unir, né, numa tela de honestidade os soldados que percorreram os campos franceses por ele no seu momento. Né? Aí eu não vou me estender muito, porque meu objetivo não era falar de todos os guerreiros, que eu não dou conta, tá? Mas sim dar alguns exemplos, né, de avaliação que a gente tem aprendido aqui no curso de filosofia. Então podia pegar mais um monte, não vou pegar, mas ó, o William Conquistador, Eduardo Negro, Robin Hood, né, um grande guerreiro, né, o Balduino, o outro Balduino antes daquele lá. Então tem um monte de pessoas boas e um monte de pessoas más. A gente tem que conseguir um critério, tá certo? Para a gente avaliar, não vai ser 100%, né, mas a gente vai aproximando, né, porque também, como eu falava dos conceitos, se a gente não consegue, não começa a ter um pouquinho dessas virtudes, a gente não vai identificar essas virtudes nesses guerreiros, tá certo? Por isso que a filosofia é uma caminhada prática, né? Ela necessita do conhecimento e necessita também de vivência, certo? Que é onde você atesta o conhecimento. Aí eu vou fazer um convite aos senhores, já que a gente está nessa nova Idade Média, eu vou propor um exercício de imaginação. Bárbaros ad portas. Os bárbaros estão aí, nas portas. Imagina assim que tem um grupo de bárbaros, que eles estiveram lá em Lusiânia, né?
E lá em Lusiana eles queimaram a igreja, eles queimaram as Bíblias e queimaram também os islâmicos e queimaram todo mundo e bateram nas pessoas, chutaram os cachorros. Eles fizeram um monte de coisa, né? Fizeram um monte de maldade lá. E agora eles já estão chegando aqui, né? Já estão ali na entrada lá em Taguatinga, certo? Aí qual é o papel dos adultos da cidade, né? Ir lá, segurar eles lá, ou ficar recolhido com as suas famílias, as suas coisinhas, até esses caras chegarem e passarem o rodo. O que vocês acham? Eu acho que a gente tinha que ir lá, segurar lá, porque todo jeito eles vão entrar, né? Então se eu ficar lá guardando as minhas coisinhas, meus queridinhos, todo jeito a gente vai entrar pelo cano, é só questão de tempo. Se eu for lá, pode até ser que eu me dou mal, no sentido convencional vou acabar virando herói ainda, né? Mas pode ser que também que a gente segura eles lá, tá certo? Aí eu já estou encerrando, pela visão que a gente tem obtida através do estudo da história, né, casada com o estudo da filosofia, através dos nossos cursos, por isso que eu estou fazendo esse convite, esses bárbaros já entraram, certo? E estão fazendo coisas muito piores do que chutar o cachorro e queimar a Bíblia e queimar a igreja. Eles estão distorcendo, né, as nossas boas referências, né, de conceitos, de virtudes. Hoje em dia é muito mais... você não vê ninguém falando, por exemplo, de Deus. Você vê um cara ficando envergonhado quando tem um sentimento elevado, né? Você vê um grupo de jovens, né, que se um não conta uma piada mais pornográfica do que a outra, ele está out. Entende? Você vai ver, essa é a realidade que foi conseguida, né, por esses bárbaros que eu estou me referindo, que estão sendo muito mais eficazes do que o bárbaro que vem com uma espada aí, que a gente só desce a porrada e pronto. Ou seja, tem uma nova estratégia, tá certo? De infiltração e manipulação. E a gente não tem como ir lá bater neles, porque eu não sei quem são, tá certo? E também se eu bater neles não vai adiantar nada. A única coisa que podemos fazer é fortalecer a nós, né, cada um de nós, para ficar assim, incólume a esses ataques, para que depois possamos ajudar a fortalecer outras pessoas, assim como eu falava, que é a tarefa que se encarregou os antigos guerreiros aí, através de Marte, esse pensamento marcial. Eu entendo que eu estou aqui hoje na Nova Acrópole fazendo essa palestra, né, sou professor aqui nessa instituição, porque acho que eu estou fazendo isso, né? Ah, mas só isso. Olha, o que eu acho que está certo de fazer, né? E quem sente também que acha que esse é um caminho interessante, né, que essa é uma via de ajuda à humanidade, porque eu não tenho dúvida que todos nós achamos que a humanidade está indo mal, né? Só se estivermos muito alienados para achar que está tudo bem, obrigado, né? Pelo contrário. Às vezes nossa falta de referência pode nos levar a achar que está tudo bem, mas não está. A gente está vivendo uma crise de valores profunda, uma crise de esquecimento de Deus na melhor acepção dessa palavra. Não estou falando de ir em templos, eu estou falando de compreender as leis da natureza, sentir-se dentro dessas leis participando, né? Assim como os clássicos e todas essas épocas, né? Então, por isso que eu faço a todos um convite, né, para se juntar, né, essa ideia, né, essa ideia filosófica, para que cada um de nós consiga se esclarecer, se fortalecer, tá certo? Para compor também essa, digamos, essa força de resistência, né, a essa infiltração que tem maltratado tanto, né, os nossos jovens, né, nós também. Ou seja, a gente acaba se achando muito livre, mas no fundo nós somos muito escravos, né? Pode ser que eu fale assim, eu posso ir onde eu quero, mas será que eu queria mesmo ir para lá ou porque é uma moda? Tá certo? Então faço a vocês esse convite, né, para a gente reunir forças.